Boa tarde, meu nome é Sandra. Eu vou compartilhar com vocês algumas das reflexões da minha tese de doutorado, que está inscrita no IAUSP, sob orientação da professora Ania Katschke. E a ideia central foi analisar tecnologias que pudessem ser utilizadas para a participação cidadã na área do patrimônio cultural. Uma das questões centrais é a dos mapas, que além de serem ferramentas visuais para compartilhar informação, precisamos entender que são leituras parciais do território, que representam e omitem informações de acordo com o olhar de quem desenha os mapas. E precisamos pensar que os mapas, por terem um caráter de oficialização da informação, eles são campos de luta justamente relacionados à existência no território sob esse olhar oficial. E então precisamos pensar se queremos nos mapear ou queremos ser mapeados. E dessa forma, nós trabalhamos com experiência prática com duas plataformas. A primeira delas é o e-patrimônio, que vem reunindo informação sobre o patrimônio já oficializado, salvaguardado no Brasil, num viés de dar acesso ao cidadão à informação sobre esse patrimônio, acesso à informação, né? Entra no que o Rodrigo Melo Franco de Andrade chamava no início do IFAM como conhecer para preservar, mas para além disso entra na questão do direito à memória relacionado a entender essa memória que é oficializada e foi realizado no intuito de entender o escopo que está sob salvaguarda do Estado, né? E principalmente a distribuição geográfica, para entender vazios, onde ficam os vazios nesses mapas que supostamente não teriam nenhum bem cultural de importância, supostamente. E aí, analisando todos os níveis de preservação, né, essa busca pela informação, ela fez com que se entendesse o contexto atual da informação disponível online e se percebe que o contexto é muito ruim e principalmente quanto mais se desce nos níveis de preservação, mais escassa a informação, tanto sobre quais são os bens que são preservados, quanto informação sobre esses bens, por exemplo, a descrição ou um histórico. Então, o nível municipal é bastante complicado. E a segunda experiência prática, ela foi a tentativa de adaptação de um código open source chamado Consul, que foi desenvolvido pela Prefeitura de Madrid para ações ligadas ao orçamento participativo, e a nossa tentativa foi de adaptá-lo para essa questão do patrimônio cultural para uso na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Então, além de espaços para disponibilizar a informação sobre os bens que já são salvaguardados, a ideia era criar espaços onde a população pudesse se manifestar em relação aos bens que ela considera importantes, discutir sobre eles através de comentários, para que também se reunisse informação sobre as questões afetivas ligadas a esse bem e, ao mesmo tempo, se pudesse fazer uma votação para entender quantas pessoas consideram esse patrimônio importante. A plataforma não foi finalizada por questões técnicas, tanto de desenvolvimento quanto
pensando numa posterior manutenção dessa plataforma pela Prefeitura Municipal, e o que se nota em todos os níveis de salvaguarda é falta de recurso humano e de infraestrutura tecnológica, desde prefeitura até órgão estadual, e mesmo o IFAM vem tendo problemas para... Na verdade, não conseguiu ainda sequer uma pessoa que seja responsável por permanentemente alimentar o sistema. E dentro dessas questões, então, para analisar o nível de participação social, nós escolhemos a escada de Arnstein, e o Opina Sanca, ele seria considerado um poder delegado, onde a maioria dos votos parte dos cidadãos, mas ela não foi concluída. Enquanto isso, o e-patrimônio, ele trata de aplacamento, os cidadãos escolhem, mas aconselham, mas não decidem, né? E, na verdade, a gente precisa pensar que esse nível de participação, ele não é relacionado à plataforma e patrimônio em si, mas é relacionado à questão de escolha dos patrimônios, né? Então, está relacionado às políticas dos órgãos de preservação, em que espera-se que a população seja consultada durante os processos de inventário, mas não existe nenhuma exigência legal para isso, né? E a decisão em si, ela é tomada pelos técnicos de cada órgão em si. O que se pode falar em relação à questão tecnológica é que o e-patrimônio, por ser um projeto realizado por cidadãos, ele tem maior chance de continuidade em relação à plataforma Opina Sanca, que estava ligada a financiamento de uma pesquisa de iniciação científica e não se conseguiu concluir. Então, mesmo sem financiamento e sem parcerias, o e-patrimônio vem mantendo a plataforma no ar. O que se percebe em relação a outras plataformas que já foram ao ar e funcionavam muito bem, mas foram financiadas com dinheiro público, é que a tendência é que elas saiam do ar mais ou menos em 4 anos, que é o pacote, vamos dizer assim, que tem melhor custo-benefício de pagamento de hospedagem. E aí, algumas considerações finais que a gente pode deixar, que na verdade são inquietações que provavelmente vão gerar outras publicações específicas, são as seguintes: a pandemia, ela reforçou a potencialidade do digital, mas ela também deixou muito claro que no Brasil a gente tem uma desigualdade muito grande em relação ao acesso não só a equipamentos para o acesso à internet, mas à própria internet em si. Não existem plataformas específicas para inventário participativo, para patrimônio cultural, e se elas existissem, cabe pensar se isso seria uma panaceia relacionada à participação cidadã nessa área. E o que a gente tende a concluir com a pesquisa de doutorado é que não, porque o digital, ele é um ambiente social, então ele vai espelhar sempre as desigualdades do mundo físico. Eu agradeço, ficam os contatos e até mais. Olá, eu me chamo Vivian Galdino de Andrade, sou professora do Campus 3 da Universidade Federal da Paraíba. Eu e juntamente Thaís de Cássia Cavalcante e Alina Ferreira da Silva, discentes do curso de Pedagogia do Campus 3, estamos aqui para debater um pouco com vocês sobre a história e o patrimônio no Brejo Paraibano, ferramentas digitais e seus usos na educação patrimonial.
Os trabalhos que aqui temos desenvolvido, eles estão associados, né, vinculados ao grupo de pesquisa História da Educação do Brejo Paraibano, que vem discutindo as cidades de Bananeiras e Solânia, né, historicamente, e a partir disso produzido materiais didáticos digitais, né, para o debate da história local. O grupo participa, né, desse movimento de mapear fontes históricas, tendo em vista que as cidades paraibanas de Solânia e Bananeiras não possuem nenhum lugar, né, de acesso a arquivos históricos, não possui um arquivo histórico institucional. Então, a grande maioria dos documentos, as fontes que nós encontramos, elas estão situadas em acervos pessoais. Então, o grupo ele mapeia essas fontes, ele digitaliza essas fontes e a partir do debate, da reflexão e da análise, nós construímos materiais didáticos que são logo divulgados, né, e disponíveis para acesso no nosso repositório digital, né, História da Educação do município de Bananeiras, Hebe. Apesar de trazer o nome Bananeiras no título, o repositório digital ele congrega materiais, né, documentos dos municípios também circunvizinhos. Então, esse repositório ele pode ser encontrado no www.cchsa.ufpb.br/hebe. Ele repousa justamente no sítio, né, da Universidade Federal, no Campus 13, ele traz todo o nosso acervo, né, digital sobre essas cidades. Para este trabalho, nós estamos discutindo os lugares de memória de Bananeiras e Solânia. A partir, é claro, da constituição, da produção de inventários pedagógicos sobre essas duas cidades. Além desses inventários pedagógicos e por meio da leitura destes inventários pedagógicos, jogos digitais e vídeos interativos podem ser vistos e jogados, né? Com conhecimento que veicula esses inventários pedagógicos, que vocês conseguem conhecer esses lugares de memória dessas cidades paraibanas e ao mesmo tempo utilizar esses jogos como recursos digitais. Aqui está, né, uma interface do nosso repositório digital web na aba recursos didáticos e com a grande quantidade de elementos, né, de ferramentas que nós já produzimos, entre elas quebra-cabeça, bingo, caça-palavras, cruzadinha, imagens, jogos, né, inúmeros jogos, além, é claro, do nosso último trabalho, que foi o canal do Patrimônio Flix, né, que congrega jogos digitais e vídeos interativos acerca de Solânia, tá? E que também pode ser acessado no nosso repositório digital. Os inventários pedagógicos, né, que nós produzimos foram esses dois, né? Eles surgem a partir do mapeamento de lugares, né, de memórias que foram identificados nos livros de memórias de Bananeiras e Solânia, ou seja, essas cidades, elas têm muitos sujeitos, né, que produzem livros, formas de publicar suas vidas, né, de divulgar e registrar suas vidas que não estejam associadas a nenhum interesse acadêmico ou científico. Então, esses livros de memória têm nos servido de fortuitas fontes, né, para acesso às histórias dessas cidades. E foi por meio deles que coletamos, né, de maneira afetiva o que eles nomearam como lugares, né, que eles gostavam de estar, que fizeram parte da história de Solânia, que podem ser encontrados ainda abertos ou inexistentes. Então, categorias como clubes, jornais, associações, cooperativas, né, estádios, ginásios, bibliotecas, mercados públicos, né, cinemas e centros culturais foram catalogados. Aqui vocês têm, né, uma exposição no nosso lado esquerdo de Bananeiras e de Solânia, né? Direito e esquerdo de Bananeiras e de Solânia. Aqui nós temos as outras categorias como escolas, fábricas, né, que também foram mapeadas. Então, acerca desses lugares de memórias que nós selecionamos nesses livros, nós constituímos o que chamamos de memória histórica, um breve relato, né, sobre cada lugar desse, com dados que a gente foi encontrando nesses documentos consultados. Então, data de fundação, pessoas responsáveis, finalidade social, fases pelas quais passou, né, foram algumas dessas informações que nós conseguimos levantar sobre esses lugares, claro, informações condicionadas ao acesso às fontes e que podem estar acessíveis ao conhecimento de todos, né, nos inventários pedagógicos. Então, os inventários pedagógicos, eles também trazem mapas afetivos, ou seja, nesses livros de memória, né, nós tivemos acesso a muitos discursos de saudade, principalmente dos lugares que não existem mais. Então, foi por meio desses
discursos que nós selecionamos esses lugares e conseguimos, né, montar mapas afetivos. Nós construímos 2 mapas, um pelo Google Map, onde você pode localizá-lo geograficamente, né, a localização inata desse lugar. Ao mesmo tempo também que nós construímos mapas afetivos de Bananeiras e Solânia via imagem mesmo no próprio Word, que são esses que vocês encontram também situados dentro dos inventários pedagógicos dessas cidades. Então, nessas imagens a gente consegue ver a localização, né, entre eles, uns mais próximos, outros mais distantes, bem como a função, né, a finalidade que eles possuem, se bibliotecas, se instituições, se centros religiosos. Todos esses materiais aqui mencionados, tanto os inventários pedagógicos quanto, né, os games e vídeos interativos, eles estão disponíveis, como assim já mencionei, dentro do nosso repositório digital web, que possui 2 grandes abas, né? Primeiro a aba Assuntos, onde nós apresentamos nossa equipe, nossos projetos, né? Alguns acervos que nós conseguimos catalogar, dados sobre o nosso grupo de pesquisa, bem como, né, o item disposto no menu, acervos digitais, que é onde realmente bate o coração do nosso repositório digital. No item acervos digitais, o navegante vai encontrar, né, inúmeras revistas desses locais digitalizadas, inúmeros jornais, acervos de escolas, acervos pessoais digitalizados, dados sobre patrimônio histórico, cordéis, né, encontrados, vários recursos didáticos, como aqui já apresentamos para vocês, bancos de pesquisa, que são trabalhos acadêmicos que tomaram essas cidades, tanto Solânia quanto Bananeiras, como suas temáticas de pesquisa, inclusive produtos, né, trabalhos de conclusão de curso dos nossos próprios integrantes do grupo, dados sobre o nosso grupo de pesquisa e um link para o Patrimônio Flix, que tematiza especificamente a cidade de Solânia. Então, como conclusão desse trabalho, nós percebemos que os inventários pedagógicos, eles são justamente essa base de consulta, para que as outras mídias, né, possam ser, assim, jogadas, utilizadas, instrumentalizadas. Eles se somam aos outros recursos disponíveis no nosso repositório digital, né, o web, nomeado assim por nós como web, que é, na verdade, um grande acervo virtual, né, de inúmeros documentos digitalizados e ferramentas didáticas que podem ser acessadas, né, por professores e também pessoas interessadas em conhecer mais sobre a história local dessas cidades do Brejo Paraibano. Aqui está o meu contato e eu agradeço a oportunidade de participar do evento. Obrigada. Olá a todos! É um grande prazer para nós participarmos desse evento com a apresentação do trabalho contextual ou itinerante, aproximações projetuais ao design de exposições imersivas na contemporaneidade. Meu nome é Bianca Lupo, sou doutoranda e mestre em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela FAUSP e docente nos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes e da Universidade 9 de Julho. Olá a todos, eu sou Maria Helene Zutani, sou mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Universidade 9 de Julho. Sou docente no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo na Universidade 9 de Julho e na Universidade de Anhanguera, professora e coordenadora do curso de Construções Sustentáveis na Faculdade de Ensino. Como sabemos, o design de exposições tem assumido papel central na cultura visual contemporânea e vem passando por um crescente processo de profissionalização a nível global, buscando a criação de experiências espaciais de caráter espetacular. Com efeito, tem se tornado frequente a fusão entre os campos do design de exposições, patrimônio e espaços comerciais presentes na cultura contemporânea, como vemos pelos casos da exposição imersiva Beyond Van Gogh, no Shopping Morumbi, a exposição Space Adventure, no Shopping Eldorado, e a exposição imersiva Paisagens de Van Gogh, no Shopping Pátio Higienópolis. Segundo Lipovetsky e Serroy, a expansão do chamado fan shopping demonstra a difusão da economia da experiência na atualidade. A criação de exposições a partir do uso das tecnologias da comunicação tem se voltado à construção de experiências significativas para o visitante a partir da combinação de diversos tipos de mídias interativas, espetáculos de luz e som, criação de cenários impactantes e efeitos especiais. A exploração multissensorial, estimulando a audição, olfato, tato e paladar, é considerada por Philip Hughes
como uma estratégia fundamental para a ampliação da acessibilidade física e intelectual dos espaços expositivos, adequando-se a diferentes perfis de aprendizagem visual, auditivo e sinestésico. Sob esse aspecto, torna-se frequente a combinação de diversas estratégias de interatividade, permitindo a consulta de informações na categoria Find Out More, como mostrado no exemplo das telas touchscreen encontradas no Mise Experience, a criação de jogos interativos, segundo o conceito de Gaming Interactives, aplicado na seção Amanhãs do Museu do Amanhã, ou relacionando-se diretamente ao ambiente multissensorial, de acordo com o conceito de Environmental Interactives, presente na exposição sobre o artista Gustav Klimt, exibida na cidade de Bordeaux, na França. Desde os anos 70, observa-se a proliferação global de escritórios dedicados à realização de projetos cenográficos espetaculares com alto padrão de acabamento, que se alternam entre a elaboração de exposições museológicas, layouts comerciais e atrações voltadas ao entretenimento cultural. Como exemplo, podemos citar a atuação do escritório François Confinot, Atelier Brickner, Met Studio, entre outros. Em alguns casos, como presente na obra do designer estadunidense Ralph Appelbaum, o design de exposições busca conectar-se intimamente ao edifício para a criação de experiências espaciais impactantes e memoráveis. A museografia altamente arquitetônica assume caráter contextual, dialogando com o projeto de arquitetura de modo a potencializar a ênfase espacial do projeto. O desenvolvimento desses processos demanda um elevado grau de diálogo e conexão entre arquitetos, engenheiros, designers, curadores e outros profissionais, buscando a integração entre suas especialidades. Nesse sentido, podemos recordar as exposições permanentes concebidas por Appelbaum para o Museu do Holocausto e o Museu das Notícias, ambos sediados em Washington. Esse modelo tem sido frequentemente adaptado em casos de requalificação de edifícios existentes a usos culturais, dotando-os de um caráter high-tech e pretensamente atualizado. Por outro lado, outras experiências mais recentes de design de exposições têm se afastado da criação de museografias essencialmente vinculadas à arquitetura, privilegiando o desenvolvimento de módulos expositivos flexíveis e itinerantes, que podem ser adaptados a diversos ambientes mediante o atendimento a pré-requisitos espaciais mínimos. Alguns escritórios internacionais têm assumido protagonismo para a difusão desse modelo, como Imagine Exhibition e Grand Exhibitions. Algumas das principais características apresentadas pelas empresas como vantagens desse modelo são a unicidade e acessibilidade das experiências, a facilidade de sua montagem e desmontagem, sua capacidade de compartilhamento, o controle preciso dos fluxos de visitação, sua adaptabilidade a espaços abertos, os chamados ambientes outdoors, e a ausência de contato físico entre os visitantes, permitindo a manutenção do distanciamento social. Essas exposições são produzidas e pensadas como produtos audiovisuais comercializáveis, visando a sua circulação em nível internacional. Logo, nossa contribuição se baseia no contraponto estabelecido entre os conceitos de museografia contextual e museografia flexível, questionando as implicações relativas à aplicação do paradigma tecnológico para a discussão do patrimônio edificado na contemporaneidade, a partir da análise comparativa entre duas experiências brasileiras recentes. O projeto conceituado por Ralph Appelbaum para o Museu da Língua Portuguesa, em sua primeira versão, e a atuação do escritório australiano Grand Exhibitions, fundado por Bruce Patterson, para a instalação da mostra Da Vinci 500 anos de um gênio, que inaugurou a nova sede do Museu de Imagem e Som, São Paulo, o Mise Experience. O Museu da Língua Portuguesa partiu de uma intervenção orquestrada pela Fundação Roberto Marinho, que é uma instituição privada sem fins lucrativos vinculada ao Grupo Globo, em colaboração com os arquitetos Pedro e Paulo Mendes da Rocha, encarregados da conversão da antiga Estação da Luz, um edifício do século XIX, tombado nos níveis estadual, municipal e federal, em um espaço cultural dedicado à musealização da língua portuguesa, entendida como patrimônio imaterial a partir da mediação tecnológica.
A abordagem adotada pela equipe partiu da elaboração de um roteiro narrativo a ser percorrido pelo visitante, buscando surpreendê-lo e garantir o seu envolvimento emocional com os temas abordados pelo museu. Os principais ambientes que demonstram a indissociabilidade entre a museografia e a arquitetura obtida por esse projeto foram a Praça da Língua, que demandou a remoção da laje sobre a antiga mansarda do edifício para que a projeção do espetáculo audiovisual ocorresse diretamente da estrutura desse edifício. Outro espaço importante é a Grande Galeria, concebida a partir da iniciativa dos arquitetos de abrir uma enorme tela de 106 metros de comprimento que revelasse a volumetria da Estação da Luz e, ao mesmo tempo, servisse de suporte para a realização de projeções audiovisuais. Em alguns momentos, eram exibidas imagens da própria estação de trem, enfatizando a experiência do visitante no lugar. Essa questão deve ser assinalada para além da geral sensação de desconexão entre o edifício e o visitante proporcionada pela inserção. Num edifício antigo, de interiores escurecidos e dramaticamente iluminados, que criam uma certa ambientação pós-moderna de caráter high-tech. As ambíguas relações estabelecidas com o patrimônio edificado se revelam em soluções projetuais que, com pouca cerimônia, acabaram por privilegiar a restauração do invólucro arquitetônico, o que causou uma inquietante ruptura da legibilidade dos seus espaços internos, para além das irreversíveis perdas de materialidade desse edifício. Um modelo de intervenção contextual que depende da conexão entre museografia e arquitetura difere sumariamente na estratégia adotada para a criação do MIS Experience, inaugurado em 2019. O museu foi instalado como uma iniciativa de requalificação de um galpão industrial de propriedade da TV Cultura, projetado pelos arquitetos Roberto Honig e Renato Teobaldo, cuja intervenção extremamente simples pretendia adotar os galpões de infraestrutura técnica necessária para sediar exposições itinerantes. A mostra que inaugurou o espaço, em homenagem ao cinquentenário da morte de Leonardo da Vinci, partiu da iniciativa encabeçada pelo escritório australiano Grand Exhibitions, que a partir de 2010 vinha privilegiando a criação de experiências imersivas multissensoriais itinerantes. O modelo expositivo partiu do desenvolvimento da tecnologia imersiva Sensory 4, que combina animações digitais, sistema surround e projetores em alta definição para criar experiências pedagógicas e de caráter espetacular. Seus fundadores apontam para o papel democratizante da tecnologia no que tange ao acesso à cultura, permitindo a circulação de experiências culturais em lugares que provavelmente não teriam infraestrutura para receber arquivos originais. O hiperrealismo das obras apresentadas não pretende mimetizar os originais, mas sim potencializar a difusão de conteúdos culturais ou referentes ao universo do entretenimento. Nesse modelo de interiores de galpão industrial, são anulados pela experiência imersiva, favorecendo uma percepção espacial descontextualizada por parte do visitante. Como considerações finais, podemos observar que os casos analisados revelam estratégias projetuais distintas que transformam radicalmente a percepção interna dos edifícios. Assinalado a predominância da museografia tecnológica como condição paradigmática para o pensamento dos museus na contemporaneidade. No primeiro caso, observa-se que a conexão entre a museografia e a arquitetura acabou dificultando, em certa medida, a atualização dos conteúdos e narrativas apresentados ao público. Por outro lado, o elevado grau de flexibilidade garantido pelo MIS Experience revela um processo de aceleração dos fluxos de capital, que
que passam a ser reproduzir cada vez mais, com maior velocidade e demandando menor investimento infraestrutural. Outra questão importante é a relativa dependência tecnológica e cultural desses modelos em relação a escritórios estrangeiros, que definem os temas e conteúdos expositivos em função de pesquisas de mercado, alinhadas a interesses de grupos hegemônicos. Apesar de alguns escritórios que trabalham nesse âmbito oferecerem possibilidades de co-curadoria com as instituições das mostras, esse processo ainda ocorre de maneira tímida no contexto brasileiro, permanecendo como uma questão para uma reflexão nessas próximas décadas. Seguem aqui as nossas referências bibliográficas. Agradecemos a sua atenção. Obrigada. Olá a todos. Esse é o nosso trabalho a respeito da Biblioteca Digital de Texturas de Ladrilhos Hidráulicos, Preservação e Divulgação do Patrimônio de Laguna, Santa Catarina. Meu nome é Maico Fedrigo, eu sou arquiteto e urbanista. Os colegas que participaram comigo nesse trabalho se chamam Índio Vines, João Paulo Mota, Isadora Cristina Cardoso e Amanda Dalmolin. Agora uma breve introdução. O problema do nosso estudo envolve a preservação dos ladrilhos hidráulicos em Laguna, que não são reconhecidos como um patrimônio cultural substancialistas, e nem tampouco pela sociedade local. Nosso objetivo é auxiliar na construção dos valores patrimoniais do ladrilho hidráulico através de uma biblioteca digital gratuita de texturas. Um pouco da justificativa é que tem uma baixa quantidade de produção científica a respeito das características patrimoniais dos ladrilhos hidráulicos. Frequentemente também ocorrem as substituições por outros revestimentos. Geralmente o pessoal faz uma troca por cerâmica, entre outras coisas. A gente viu também a necessidade de documentação desse elemento arquitetônico com o objetivo de auxiliar na construção do entendimento das suas características patrimoniais. E esse é um pouco do nosso referencial teórico, que é da obra de Davalon 2018, a construção do patrimônio cultural como resultado de consenso estabelecido pela sociedade ou pela academia, e também uma produção documental digital através dos conceitos gráficos da técnica Physically Based Rendering, do FAR de 2017. Para a gente efetuar o trabalho, a gente precisou de uma metodologia e alguns procedimentos. E o primeiro deles foi a captação das imagens. Foram mais de 3.000 imagens de ladrilhos hidráulicos no período do Centro Histórico de Laguna, e foram aproximadamente 663 visitas às propriedades. E isso foi realizado entre os anos de 2015 e 2018 pelos autores aqui do artigo. Foi utilizado também uma referência geográfica de todos os ladrilhos hidráulicos encontrados em um mapa disponibilizado pelo IPHAN, e foi necessário um certo rigor na captação das imagens, utilizando uma escala gráfica, uma escala numérica e com cores que a gente acabou desenvolvendo. Então aqui a gente consegue visualizar um pouco como que a gente utilizou essa escala. A gente também pegou a composição dos ladrilhos, como que eles ficavam no seu contexto, e também como que era o ambiente geral e como que funcionava a interação com o entorno, como que os detalhes, por exemplo, se relacionavam com o que estava próximo dele. Depois que a gente capturou as imagens, a gente vai para a segunda etapa, que é para produzir as texturas digitais de fato. Então a primeira coisa que a gente cria é um mapa de cores. Corresponde basicamente à imagem da cor da superfície. Então para a gente fazer isso a gente precisa de alguns processos. Daí entre eles tem a ortorretificação, que a gente deixa a imagem dentro de uma matriz de 512 pixels por 512 pixels. E nesse projeto a perspectiva é corrigida. A gente também faz um balanço de cor e de brilho, e é nesse momento que a escala que a gente utilizou na captura das imagens, ela tem utilidade, pois ela tem uma referência de preto, branco e de cor para a gente. E a gente faz daí a nossa correção de sujidades e zonas de sombra, porque dependendo do contexto, às vezes a gente tem uma parte mais escura de um lado da fotografia, ou tem algum pedaço da peça que está muito sujo e perde a identidade visual, Então a gente tem aqui o exemplo da ortorretificação, e aqui um ajuste de balanço de cor e brilho, e também retirado o excesso de manchas e de sombras que tem na peça. Embora elas façam parte da identidade da peça, se a gente colocar no contexto de textura, as peças começam a se tornar repetitivas demais na percepção.
Então aqui está o exemplo do mapa de cores, que está dentro de uma matriz de 8 por 8, ou seja, 64 ladrilhos, que gera uma resolução de 4096 por 4096, e o mercado comumente chama de resolução 4K para texturas. Depois que a gente concluir o mapa de cor, a gente passa para o mapa de relevo. Então a gente faz um bump mapping ou um displacement, e a nomenclatura varia um pouco conforme o software que está sendo utilizado. Mas de modo geral, corresponde a um mapa que é em escala de cinza, ou seja, ele varia entre o preto e o branco. Então a gente percebe que onde está branco é o que está em alto relevo e o que está em preto é o que está em baixo relevo. E ele vai variando nesse intervalo. Então se a gente observar aqui, a gente vai ver que uma peça aqui, por exemplo, está mais clara do que outra. Isso quer dizer que a peça como um todo está um pouco mais alta que essa daqui de baixo. E essas partes onde estão em preto é onde as peças se separam um pouquinho. Então já é esperado um relevo mais baixo. Então aqui tem o esquema, né, do branco para o preto e como que isso fica na textura. Então, após isso a gente faz a edição das texturas como um todo. E nesse processo para a realização do trabalho com os ladrilhos, geralmente essas duas imagens foram suficientes para que a gente desse continuidade nessa etapa. Para esse trabalho a gente utilizou o Adobe Substance 3D Design. E só antes de continuar, é importante ressaltar que a gente não utilizou o canal Metallic. Na verdade a gente deixou ele como preto, porque é um canal que corresponde às partes metálicas de um objeto. Então, como o ladrilho não possui partes metálicas e não reflete como metal, esse canal ficou inteiramente desligado, ou seja, ele ficou inteiramente preto. Então aqui tem algumas amostras, e nesse primeiro não tem nenhum material aplicado, não tem nenhuma textura aplicada, digo. Nessa segunda imagem a gente tem o Ambient Occlusion, que seria uma espécie de mini penumbra que existe quando uma superfície ganha relevo, uma espécie de sombra por proximidade. Nessa terceira tem as Normals, que são o desvio que a luz faz ao tocar uma superfície. Por exemplo, um espelho ele tem a reflexão totalmente paralela. Então por isso que a gente consegue ver uma imagem projetada nele. Agora se a gente começa a desviar um pouquinho essa incidência de luz, a gente começa a perceber um certo relevo. São os mini relevos. Então é o que o Normals faz. Depois disso tem o Hide, que é um mapa de relevo absoluto, que no caso seriam os grandes relevos. Aqui no Ruggedness é a parte de rugosidade, que mostra o quanto o objeto é rugoso ou polido. E para essa técnica são os dois opostos, né? Ou o objeto é rugoso como uma borracha, ou o objeto é polido como algo cromado, por exemplo. E também é aplicado no final o Base Color, que é aquela primeira imagem que a gente fez, que traz consigo somente a informação da cor. Então o nosso produto final é esse pacote de 6 texturas. E se a gente observar a textura D, a gente vai ver que ela está toda preta. E é exatamente esse o canal Metallic. Então é bom deixar bem explícito ao usuário final que o Metallic é preto, que não tem nenhuma parte metálica no ladrilho. Então se a gente juntar essas 6 imagens e levar para um software 3D e configurar adequadamente, a gente vai ter a impressão de que a gente tem um ladrilho com as suas propriedades físicas mantidas. Agora, algumas considerações finais. É que todo esse nosso trabalho virou uma grande documentação digital, então desse modo a gente consegue preservar um pouco dos aspectos físicos do material ladrilho, e a gente também proporciona a divulgação do conhecimento patrimonial. E o fornecimento de todas as texturas é gratuito, então qualquer acadêmico ou empresa interessada pode entrar no site e baixar elas e colocar na sua maquete, no seu jogo, nos seus vídeos. A gente consegue um resultado estético satisfatório. Por exemplo, essa imagem aqui da esquerda é uma fotografia de um ladrilho instalado na vida real, e essa imagem da direita é uma maquete produzida por computador, onde foi aplicada a textura que é derivada dessa imagem da esquerda. Não somente dessa imagem, mas de todas as imagens que foram retiradas no dia. Faço um convite agora a todos. Para quem se interessar e quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, existe o site ladrilhoslaguna.net, onde tem todo o nosso material disponível, tanto para aqueles que queiram conhecer, quanto para quem quiser utilizar as texturas também. E o site está em português, francês e inglês, e é de uso totalmente livre. Pode entrar, baixar, que não tem nenhum problema. Então, em nome de todo o grupo, deixo aqui um muito obrigado a todos.
Olá, boa tarde, eu sou Leonardo Nóbrega, eu sou estudante de graduação da FAO-UNB e em parceria com a professora Ana Paula Gurgel e com a estudante Amora de Andrade, que também são da FAO, eu participei da escrita do artigo Dê Ouvidos ao Patrimônio, o uso de podcast na divulgação da arquitetura do campus da UNB. E bem, nós fazemos parte do projeto de extensão Pé na Estrada, que tem como objetivo levantar questões acerca do patrimônio através de novas perspectivas para o ensino. O projeto surgiu em 2011 com a organização de viagens de estudo para os estudantes da arquitetura da UNB, e ele se expandiu em diversas vertentes, como o Pé na Esquina, que apresenta Brasília para diversos grupos, como turistas, alunos, etc. Ou o Pé com Pé, que é estruturado a partir de mesas redondas e debates com profissionais e estudiosos de diversas áreas. Mas, enfim, quando a pandemia começou, a gente se deparou com o desafio de adaptar as nossas atividades ao modo remoto para manter a segurança da equipe dos participantes. Dessa forma, a gente teve o Pé em Casa como a primeira etapa da adaptação, que a gente pode ver aqui na imagem, que envolvia a produção de diversos jogos infantis para ensino do patrimônio de maneira lúdica a crianças, especialmente. E, em seguida, como uma segunda etapa da adaptação, a gente começou a investigar possibilidades que permitissem que a gente retomasse nosso contato com o grupo dos discentes, com os estudantes da FAO-UNB, como a gente sempre teve com as viagens, com o Pé com Pé. E aí, o que a gente criou foi o podcast, que é o tópico debatido aqui nessa apresentação e nesse artigo. Primeiramente, a gente partiu de alguns referenciais teóricos que retomam a ideia de memórias sociais, da transmissão de saberes entre gerações, para compreender a importância do patrimônio. E assim a gente retomou pensamentos como o de Tuan, que evoca o laço topofílico. De acordo com Tuan, o laço topofílico seria o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente. E aí, dessa maneira, a gente compreende o patrimônio arquitetônico como maneira de manter e valorizar a identidade local e de possibilitar o reconhecimento de narrativas que sejam históricas, sejam narrativas presentes, mas que tomam como personagem a configuração do objeto arquitetônico ou do próprio meio urbano. E aí, quando a gente fala em configuração, diversos podem ser os parâmetros para análise, né? Pode ser no que se refere à forma, no que se refere à função, no que se refere à estrutura. Mas, enfim, o fato é que a gente encontrou no patrimônio uma maneira de evocar essas discussões e essas narrativas. E aí a gente a gente usou esse debate como nosso ponto de partida. A gente queria trazer esse debate para os estudantes da graduação. E aí, nesse sentido, a gente começou a procurar como fazer isso a partir de plataformas e de ferramentas digitais. E aí nós estudamos diversas possibilidades, assim, algumas estão aqui nessa fotografia, como, por exemplo, o Campanário, que é um perfil de rede social, um perfil do Instagram, que traz muitas informações técnicas, curiosidades, cursos sobre patrimônio. A gente também a gente estudou o Prédio do Recife, que é um perfil que apresenta, a partir de fotografias e textos, o patrimônio, principalmente moderno, da arquitetura moderna recifense. E a gente também tomou como ponto de partida o Cidades Visíveis, que é um podcast disponível no Spotify, que traz debate com profissionais que são especialistas nas áreas em que eles estão conversando. E, enfim, aí, após os debates, a gente acabou escolhendo o podcast como o meio mais adequado para o que a gente estava tentando trazer, principalmente porque ele não exige dos ouvintes uma atenção exclusiva. Isso foi uma decisão que a gente tomou muito como referência, porque a maioria dos estudantes estão com cansaço generalizado dessa exposição diária que existe às telas para as aulas online. E aí a gente acaba no geral, os estudantes acabam se sentindo desestimulados a assistir palestras online, por exemplo. Então, com o formato do podcast, a gente procura atingir esse público, já que a partir dessa maneira mais descontraída. E a gente também pretende despir as nossas discussões no podcast de um rigor acadêmico para que os participantes realmente tragam muito da sua experiência e das suas vivências à pauta discutida. E assim a gente consiga compreender, por exemplo, as diferentes relações que o ambiente construído estabelece com diferentes pessoas. Aí, primeiramente, para criar o podcast, foi escolhido um tema mais amplo, que no caso foi o campus da UNB, e o seu acervo de edificações canônicas. Tem diversas edificações importantíssimas lá. E que é um acervo que também está ligado diretamente às vivências dos alunos. E isso expande as possibilidades de diálogo e de conversa dentro do episódio.
E aí, a partir disso, foi estudado o roteiro base, que começa com a apresentação dos aspectos históricos das edificações, em seguida passa uma descrição dos aspectos morfológicos e espaciais, e por fim são apresentados alguns relatos recolhidos de pessoas variadas, assim, por áudio no WhatsApp, por exemplo. E aí os estudantes que estão debatendo podem apresentar as suas próprias vivências e comentar as vivências que foram apresentadas em áudio. Enfim, é uma discussão bastante fluida. E como a gente pode ver nesse comentário da Bruna Leite, que participou como apresentadora e como roteirista do primeiro episódio, que ela comenta que mesmo com o roteiro estruturado nessas 3 partes, acabava que a conversa ia se mesclando, assim, que, enfim, que as histórias que iam sendo relembradas, as vivências, iam sendo colocadas em pauta e iam ampliando a discussão. E aí a gente consegue ver que esses aspectos históricos e morfológicos das edificações também se ligam diretamente às vivências dos usuários e à memória afetiva que eles estabelecem em relação a essas obras arquitetônicas. Aí, bem, enquanto a montagem, a gente teve a gravação do primeiro episódio acontecendo através do software Microsoft Teams, e aí foi uma gravação com vídeo e áudio, depois foi retirado o vídeo e ficou só áudio. E o segundo episódio foi feito no Discord. O formato mais adequado ainda está sendo testado, mas o que a gente procura é o que tenha menor arquivo, menor tamanho de arquivo, e que tenha melhor qualidade de áudio. O episódio foi publicado através da plataforma Anchor, que disponibilizou automaticamente no Spotify, que é o meio onde a maioria dos nossos ouvintes escutaram o episódio. E a divulgação aconteceu principalmente a partir do Instagram, da rede social do Pé na Estrada. E bem, o primeiro episódio tomou como foco a própria FAO, a FAO-NB, e que se localiza no ICC, no Instituto Central de Ciências, um prédio que ele coordena a morfologia do campus. E o episódio foi apresentado por Bruna Leite, Natália Valadão e João Vitor Brentano, e foi editado por Pilar Acioli. E, bem, diversas vivências foram discutidas, desde a iluminação, como a luz chegava dentro da faculdade, como isso influenciava o visual que a gente aprendia quando a gente estava lá, até algumas intervenções artísticas que existem por lá, como a frase "Quantos negros estudam na FAO?", que está em uma das vigas metálicas do mezanino sul. Já no segundo episódio, a gente foi sobre o restaurante universitário, também outro prédio que é amplamente ocupado pelos estudantes, e ele foi apresentado por Liara Romatsuya, por Bruna Fragomeni e por Amanda Idala. E nesse episódio a gente conseguiu ter a participação do próprio arquiteto, que foi o José Galbinski, que participou com áudio descrevendo algumas das intenções que ele trazia para o projeto de arquitetura. E, bem, a gente acredita que a experiência tem sido bastante positiva, tanto no que se refere à adaptação do projeto do Pé na Estrada aos meios digitais, quanto à intenção de levantar essas discussões acerca do patrimônio e das vivências que são estabelecidas no patrimônio. A plataforma Anchor nos informou que mais de 125 pessoas escutaram o primeiro episódio, e essas pessoas espalhadas em 5 países, a maioria no Brasil, claro, mas, enfim, a gente acredita que tem sido uma possibilidade bastante interessante, com bastante potencial, da gente atuar na discussão e na divulgação do patrimônio arquitetônico, e principalmente tomando como ponto de partida uma ampliação dessa discussão para além das atribuições utilitárias e históricas do patrimônio, mas também para a compreensão dele quanto algo afetivo, quanto algo cultural e quanto parte das vivências dos que dele se apropriam. Bem, aqui estão os nossos contatos, o e-mail do Pé na Estrada, o meu e-mail, caso alguém queira conversar sobre, e estamos à disposição. Olá a todos, eu me chamo Fábio, sou doutorando no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Federal de Alagoas. Esse artigo eu realizei em parceria com a minha orientadora, a professora doutora Maria Angélica da Silva. O artigo é intitulado A Mídia e a Casa do Frade, Trilhando Patrimônios pelas Vias Digitais, e ele relata o processo de desenvolvimento de uma plataforma digital que busque compartilhar o conhecimento científico acerca da pesquisa sobre a arquitetura franciscana que o grupo de pesquisa vem acumulando com o tempo. Inicialmente, no artigo, a gente traz uma reflexão acerca da discussão entre patrimônio, as temporalidades e as mídias, né? De como essa triangulação entre esses 3 temas ele potencializa o entendimento do patrimônio, né? Então, a gente não ficar atento, né? Não ficar preso à ideia de patrimônio como uma coisa do passado, né? Uma ideia linear de presente, passado e futuro,
mas que a discussão sobre patrimônio ela deve ser estendida, né, e ser atravessada pela noção de temporalidade, né, de que a gente tem uma temporalidade única que atravessa todos esses temas. Então, e a gente começa a aventar também de como as mídias colaboram para esse entendimento entre os tempos, né, os diversos tempos que existem, entre as mídias por si só e o patrimônio. Então a gente traz uma discussão inicialmente dentro do artigo que atravessa, que circula nessa discussão aí. E aí, uma pergunta que se faz em relação a esses três temas como que esses bens, né, como que esses patrimônios podem continuar desempenhando as funções que eles desempenhavam, né, ou novas funções nos dias de hoje. Tá? Então, essa é uma das questões que a gente sempre trata quando está falando de patrimônio. E a gente traz como uma das respostas o emprego, né, ou o atravessamento com o tema da tecnologia. Então, essa prática que alude ao próprio evento, né, Patrimônio 4.0, é uma das respostas que a gente encontra para pensar o patrimônio nos dias de hoje. Essa associação entre patrimônio e mídias de maneira mais ampla é um tema muito importante ao grupo de pesquisa e estudos da paisagem, grupo ao qual eu faço parte, que a minha orientadora é a Lida. É um grupo de pesquisa que faz parte da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo daqui da Federal de Alagoas, e ele é um grupo de mais de 20 anos de atuação em pesquisa sobre os temas do patrimônio, né? E aí, sobre patrimônio, a gente pode encará-lo nessa complexidade que o tema sugere, né? Não apenas o patrimônio edificado, mas o patrimônio material, a relação com a natureza, com a matéria, com a mídia. Então, o grupo de pesquisa e estudos da paisagem tem um grande histórico em atuar nas pesquisas ligadas ao patrimônio. Dentro do grupo de pesquisa, nós temos um laboratório de criação que se chama Tabaetê, que foi criado para que nós pudéssemos formatar as pesquisas científicas do grupo de pesquisa em linguagens audiovisuais. Então, o Tabaetê ele surge como um subgrupo dentro do grupo de pesquisa que busca traduzir, né, ou criar produtos culturais ligados à pesquisa base, né? Então, nesse sentido, nós já publicamos livros, participamos de exposições, produzimos filmes, então todos atravessados, né, e todos circulando em torno do tema do patrimônio. E aí, o tema que a gente traz nesse artigo é uma das frentes de pesquisa que o grupo tem, que aborda a arquitetura franciscana. Tá? Então, desde da fundação do grupo, os conventos franciscanos fazem parte dessa investigação científica. Tá? E aí, nesse sentido, o grupo acumulou nesses 20 anos um extenso material de pesquisa ligado a esse tema. Então, aí nessa imagem, por exemplo, a gente tem um grupo de pesquisa visitando em campo, que a gente chama, né, visitando os conventos. A gente não trabalha apenas com a pesquisa em fontes primárias, mas também acredita muito nesse contato do pesquisador com o campo, né, de estudo. Então, aqui são imagens ilustrando nós do grupo de pesquisa visitando. Aqui são as fachadas dos conventos do Nordeste. Tá? Nós visitamos todos os conventos do Nordeste e no Sudeste do país. Aqui também as fachadas deles. E também temos redes de contato já elaboradas e sólidas em pesquisas sobre arquitetura franciscana na América Latina e na Europa, por exemplo. Então, é um tema com bastante densidade e solidez dentro do grupo de pesquisa. Aqui, a gente tem, né, nessa parte do artigo, a gente aborda um pouco do projeto da Rota Franciscana. Então, a gente pensou em criar uma ideia de rota, né, que pudesse conectar essas casas, esses patrimônios que estão espalhados pelo território brasileiro, tá? Inicialmente pensando eles como uma grande rede. Então aqui tem os conventos localizados no Nordeste e aqui à direita os conventos localizados no Sudeste. As diretrizes para essa criação dessa interface digital, né, que vai abrigar essa rota franciscana, seria inicialmente incentivar os movimentos entre os conventos, então pensar de fato esses patrimônios interligados e ao mesmo tempo que as pessoas pudessem acessar informações úteis sobre o funcionamento dessas casas hoje. Então, que as pessoas possam saber quais funcionam, quais estão em ruína,
quais têm o uso ainda religioso, quais viraram museus. Então a ideia é que esse site ele vire uma espécie de repositório, né? Uma espécie de interface digital que reúna informações úteis que possam suscitar o movimento e a visitação entre esses conventos. Também, uma das diretrizes para essa criação dessa rota é a criação do espaço digital de troca de informações. Então, como eu falei, o grupo de pesquisa tem mais de 20 anos de estrada, então a gente acumulou muito material de fonte primária, documentos imagéticos, além das pesquisas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, relatórios técnicos. Então, uma gama de informações que foram apuradas nesse tempo sobre esses exemplares que podem ser compartilhadas nessa plataforma. Tá? Então, essas foram as diretrizes gerais de criação para essa plataforma, dessa rota franciscana, dessa interface digital. Então, aqui a gente já traz a versão preliminar dessa interface digital. Né? Então, a ideia é que o visitante chegue no site e seja recebido com um pouco do clima que a gente entende que abraça e que circula esse tema do franciscanismo. Então, um pouco de explicação sobre o que é a atitude franciscana, que não se resume à arquitetura franciscana, né? Então, os conventos franciscanos, eles partem, a gente está falando aqui do patrimônio edificado, mas ele atravessa e ele expande muito esse conceito de patrimônio. Aqui a gente tem uma série de palavras-chave que se relacionam ao universo do franciscanismo. Como eu falei, ele não se encerra apenas na arquitetura, mas ele atravessa, né, e ele se expande a muitos outros temas que são importantes para nós enquanto pesquisadores na área. Uma parte que é chamada de Nós a Caminho, que de fato vai apresentar essa rota franciscana, então as pessoas vão poder saber informações sobre funcionamento, estado de conservação, e de fato traçar rotas possíveis de como chegar e qual o melhor trajeto para se fazer para visitar esses patrimônios. E também uma parte voltada para pesquisa, ou seja, que as pessoas, que a gente possa, nós do grupo, compartilhar o que a gente acumulou nesse tempo, mas também compartilhar, divulgar pesquisas de outros pesquisadores no Brasil e fora dele. Tá? Então o espaço seria mais como um repositório de informações, essa parte nós na pesquisa. E sobre nós, falando um pouco da missão, né, do grupo, desse subgrupo dentro do grupo de pesquisa que se volta a estudar o patrimônio advindo dessa herança franciscana. Então, encerrando um pouco da apresentação, a gente acredita muito que essas ações que cruzam o patrimônio com as tecnologias digitais, elas são muito relevantes e elas acrescentam novas camadas para pensar o patrimônio nos dias de hoje. E com isso, há uma possibilidade de se pensar a reinserção desses bens na sociedade como um todo. Então, a gente sabe que as linguagens digitais estão presentes, né, de maneira mais intensa e as pessoas estão engajadas demais nela, então a gente pode usar desse meio digital para divulgar os conhecimentos, né, a pesquisa voltada ao patrimônio junto às pessoas. E para nós pesquisadores, esse encontro do digital com o patrimônio já configura um pouco a relação da produção e divulgação do conhecimento científico, já que nós somos acostumados a publicar em artigos, em eventos científicos, e pouco esse conhecimento se expande para além dos muros da academia. Então, pensar em ações que tentem, né, deixar essa informação científica mais amigável para as pessoas em geral, mais visual, mais interativa, são sempre bem-vindas. E aí, nesse sentido, fica sempre o desafio de traduzir a linguagem científica, né, da investigação científica, da pesquisa primária, em uma linguagem que as pessoas, de maneira geral, possam acessar e possam usufruir desse conteúdo também. Então, fechamento do nosso contato, está aqui o meu e-mail e da minha orientadora. E eu também convido vocês a visitar o nosso site, grupo de pesquisa / Estudos da Paisagem. Muito obrigado.